A Organização Europeia de Investigação Nuclear, conhecida como CERN, explodiu no mundo em 2008. Tem sido que eles vão acabar com o universo e todos os seus habitantes. E parece que essa previsão está se tornando mais verdadeira do que nunca, graças aos estranhos experimentos conduzidos pelo Grande Colisor de Hadrons, também chamado de LHC. Cientistas líderes no CERN identificaram uma nova partícula que tem o potencial de mudar tudo. No podcast Joe Rogan Experience, ele afirmou que alguns dos eventos incomuns ocorrendo globalmente podem estar relacionados a esses experimentos perigosos. Não é curioso que a mídia mainstream esteja escondendo essas descobertas significativas? Mesmo que essa descoberta tenha o potencial de ser maior do que a própria vida e talvez a maior descoberta feita pelos humanos até o momento. O que eles poderiam ter descoberto no CERN? Se algo catastrófico acontecesse, quais seriam as consequências disso? Junte-se a nós enquanto investigamos o mistério em torno do LHC, enquanto Joe Rogan faz um anúncio arrepiante. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Uma série de ocorrências confusas na Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear nos últimos meses despertou o interesse e a preocupação tanto dos cientistas quanto do público em geral. A natureza exata desses eventos é desconhecida, mas destacam como a física de partículas é complicada e misteriosa, e quanto mais pesquisa é necessária nessa área. Embora o CERN se concentre principalmente nas partículas mais básicas do universo e nos princípios da física, também fez outras descobertas científicas significativas. Por exemplo, a ideia de um sistema de informação distribuído foi proposta pelo físico Tim Berners-Lee em 1989. Esse sistema evoluiu para o que chamamos de World Wide Web. Na verdade, a primeira página da web do mundo foi para o CERN. A expansão do nosso entendimento do cosmos é o principal objetivo da maioria das pesquisas desse laboratório. Inúmeros cientistas realizam testes em busca da compreensão das leis naturais, sem levar em conta qualquer consideração de praticidade. Às vezes, eles chamam isso de pesquisa pura. 20 estados da Europa atualmente gerenciam o CERN, compartilhando tanto o dever de apoiá-lo, quanto a responsabilidade de supervisionar as atividades nas instalações. Além disso, ele possui parcerias internacionais que permitem que outras nações usem seus laboratórios para pesquisa e experimentação. Será que o CERN realmente pode acabar com a vida como a conhecemos? E como uma única instituição pode usar um dispositivo como o LHC para resolver mistérios globais enigmáticos? Na história da física de partículas, o CERN tem sido o pioneiro em descobertas inovadoras, mas aqui estamos lidando com algo diferente. Testes de aceleração de partículas têm mostrado inesperadas anomalias e mudanças inexplicáveis nos dados ao longo do último ano. Uma descoberta intrigante está relacionada aos detectores do acelerador, que às vezes registraram assinaturas de partículas peculiares e níveis de energia nunca antes observados. Essas discrepâncias parecem contradizer as regras estabelecidas da física de partículas, o que as torna ainda mais curiosas. Os cientistas têm revisado minuciosamente e reexaminado seus dados, mas ainda não encontraram o que está causando esses valores atípicos. Algumas anomalias no campo magnético circundante do Grande Colisor têm levantado hipóteses sobre possíveis causas ambientais. As instalações subterrâneas do CERN sempre funcionaram paralelo umas com as outras, graças ao seu design planejado para minimizar interferências externas. As causas das perturbações, contudo, abrangem eventos sísmicos, alterações no campo magnético terrestre e oscilações misteriosas na proteção magnética do acelerador. Alguns cientistas têm investigado o experimento e uma teoria é que essa partícula poderia ser uma versão maior e mais pesada do bóson de Higgs, ou a partícula de Deus. Se isso for verdade, poderia levar a uma completa revisão de nosso conhecimento do universo e de seus funcionamentos, bem como a abertura de portas para outros planetas. Mas isso seria algo bom? Se essa história for verdadeira, no seu núcleo, essa partícula seria 4 vezes mais pesada do que as partículas mais conhecidas, os maiores quarks, e até 6 vezes maior do que o bóson de Higgs, uma possibilidade teórica inicialmente proposta na década de 1960.
O mais intrigante, os picos poderiam ser evidências de uma partícula teórica recém-descoberta chamada graviton. O graviton ajuda a mediar toda a força gravitacional. Os cientistas pensam que essa partícula poderia abrir um portal para outras dimensões no universo, mas com que consequência? Outros foram ainda mais incisivos ao afirmar que tudo isso é uma fraude e que eles verdadeiramente descobriram novos mundos, apenas nos revelando essa informação aos poucos. A descoberta mais recente ocorreu após cientistas identificarem picos inesperados em partículas de fótons nos dados de 2 detectores. Supostamente, eles atingiram cerca de 750 gigaelectronvolt, que se pensa terem sido produzidos por colisões de prótons de alta energia maciça. O cientista francês Adam Fallovsky começou a especular após tuitar sobre a importância dessas modificações. Essa descoberta poderia causar alterações no modelo padrão dos vínculos do universo. Literalmente, isso tem o potencial de alterar todo o nosso entendimento do cosmos e tudo nele. Fallovsky postula que essa partícula provavelmente é um componente menor de um buraco mais substancial, talvez relacionado à quebra de simetria eletrofraca e ao problema da hierarquia dos modelos padrão. Uma nova era dourada na física de partículas pode estar no horizonte se o sinal se mostrar verdadeiro. Um paradigma seria alterado se os achados realmente retratarem uma partícula nova. Em termos de originalidade, o bóson de Higgs é completamente superado. Como exatamente esse grande colisor funciona e qual é seu propósito real? Ele pode recriar as mesmas condições do início do universo. Enquanto alguns o consideram a chave para entender o cosmos, outros se preocupam que possa eliminar a biosfera da Terra. Ele constitui o núcleo de um complexo de aceleradores próximo a Genebra. Libera uma energia imensa que resulta em colisões catastróficas ao direcionar prótons e íons em feixes quase tão rápidos quanto a luz. Ele registra meticulosamente as chuvas de partículas produzidas por essas colisões massivas, com a expectativa de que um melhor entendimento da estrutura do universo e de como tudo veio a ser, possa ser obtido nesses breves períodos. Apesar de não oferecer benefícios imediatos, sua perspectiva de ampliar a compreensão é o que o torna valioso tanto para os milhares de cientistas de todo o mundo que colaboram. A partícula do bóson de Higgs foi um dos muitos segredos do universo que o grande colisor de Hadrons ajudou a revelar. Uma teoria conhecida como modelo padrão foi proposta por cientistas na tentativa de compreender a estrutura, operação e funcionamento do nosso universo. Se quisermos saber por que certas partículas subatômicas são pesadas, não precisamos procurar mais do que o bóson de Higgs. O mecanismo de Higgs sugere a existência de uma partícula e uma força que conferem massa às outras partículas, embora algumas, como os neutrinos, não tenham massa. Essa descoberta motivou os cientistas a investigar mais o grande colisor em busca de novas ideias. Outro mistério para os cientistas é sobre o início do universo, que envolve a matéria e a energia interagindo, com partículas de matéria e antimatéria se aniquilando logo após se separarem da energia. Se houvesse a mesma quantidade de matéria e antimatéria, elas se neutralizariam. O universo continha antimatéria, mas por sorte, também tinha matéria. Os cientistas esperam observar a antimatéria nos experimentos do colisor, o que pode ajudar a descobrir por que existia uma pequena diferença entre elas no início do universo. A pesquisa sobre matéria escura é outra área na qual ele está se concentrando. Com base no que sabemos atualmente, a matéria observável representa cerca de 4% da massa total do universo. Uma grande quantidade de substância invisível conhecida como matéria escura, que compõe aproximadamente 25% do universo, é revelada pelo movimento das galáxias. A energia escura, o suposto motor da expansão do cosmos, é assumida para representar o restante. Mais testes no grande colisor, de acordo com os cientistas, deverão revelar mais sobre essas partes misteriosas do cosmos. Ao colidir com os prótons com força e rapidez suficientes, faz com que os prótons se dividam em subpartículas atômicas menores. Essas subpartículas minúsculas são muito instáveis e só existem por uma fração de segundo antes de decaírem ou se recombinarem com outras subpartículas. Porém, essas minúsculas subpartículas compunham toda a matéria no cosmos inicial, como postulado pela teoria do Big Bang. Partículas maiores, como prótons e nêutrons, foram formadas quando essas menores se combinaram durante a expansão e o resfriamento do universo. Alguns cientistas acreditam que o colisor poderia encontrar evidências de dimensões extras. Se a singularidade das partículas teóricas, da antimatéria e da energia escura não é suficiente, estamos acostumados a viver em um mundo de 4 dimensões, 3 dimensões espaciais e tempo. Existem físicos que postularam a possibilidade de outras dimensões invisíveis. Um cosmos multidimensional é necessário para a plausibilidade de certas hipóteses.
Uma formulação, a teoria das cordas, estipula a presença de 11 dimensões. Aqueles que acreditam na teoria das cordas estão esperando que os resultados do colisor emprestem credibilidade ao seu modelo cósmico. A teoria das cordas afirma que o bloco fundamental do universo não é uma partícula, mas uma corda. Existem dois tipos de cordas, abertas e fechadas. Elas têm a capacidade de vibrar, assim como as cordas de um violão vibram quando tocadas. Um elétron pareceria uma corda tridimensional vibrando em uma direção. Um neutrino seria uma corda alternativa vibrando na direção oposta. Não há evidências para respaldar a teoria das cordas, de acordo com alguns especialistas que rejeitaram a hipótese. Uma coisa que os físicos não conseguem alcançar sem uma teoria complementar é incluir a gravidade no modelo padrão. A teoria das cordas faz exatamente isso, trazendo a teoria dos campos quânticos para a harmonia com a relatividade geral de Einstein. Não há técnica para detectá-las porque são muito pequenas para serem vistas. Por causa disso, alguns pesquisadores descartaram a teoria das cordas como um conceito filosófico em vez de científico. Os teóricos das cordas têm esperança de que o grande colisor os convença. Eles estão tentando encontrar algo chamado supersimetria. O modelo padrão da física diz que cada partícula tem uma antipartícula correspondente. Por exemplo, o positron é a antipartícula do elétron, que tem carga negativa. Na supersimetria, as partículas têm parceiros especiais que também têm suas próprias antipartículas. O grande colisor de hadrons pode confirmar a existência desses superparceiros, mesmo que não tenhamos encontrado evidências deles na natureza. Se as superpartículas existirem, elas podem fornecer luz sobre a natureza da matéria escura e facilitar a inclusão da gravidade no modelo padrão atual. A ideia principal dele é simples. Primeiro, é necessário ajustar duas rotas, uma girando para a direita e outra para a esquerda, para lançar feixes de partículas. Os dois feixes são acelerados até quase atingirem a velocidade da luz. Você então pode observar os resultados apontando os dois feixes na direção um do outro. As ferramentas necessárias para alcançar esse objetivo são muito mais complexas. Vários processos devem ser concluídos antes que prótons ou íons possam entrar no colisor. Os cientistas enfrentam um desafio enorme com os 15 petabytes de dados coletados anualmente pelos detectores. Com tantos dados, como alguém pode entender tudo isso? Dentro de um conjunto de dados tão extenso, como alguém pode dizer se está examinando algo significativo? Tais dados poderiam levar milhares de horas para serem processados, mesmo em um supercomputador. Enquanto isso, o grande colisor de hadrons continua a reunir strangelets, que são visitantes bastante inconvenientes. Ao contrário das partículas de Higgs, alguns afirmam que essa substância tem a capacidade de decompor e reorganizar qualquer substância com a qual entre em contato, resultando em uma substância incomum. Especialistas do CERN dizem que os strangelets, um tipo de partícula, nunca foram vistos na natureza, e mesmo se fossem encontrados, eles se desfariam rapidamente sem causar danos. Além disso, entre as descobertas fascinantes que podemos fazer com o que aprendemos sobre o universo está até a viagem no tempo. Alguns físicos acreditam que essa tecnologia poderia levar à criação da primeira máquina do tempo. Eles dizem que viajar para o passado só seria possível até o momento da criação dessa máquina, mas essa ideia ainda não convenceu todos os cientistas. Se continuarmos a expandir nosso entendimento do universo, um futuro vilão poderia encontrar informações para ameaçar a humanidade. Para ser justo, o fato de o CERN não estar localizado perto de metrópoles torna esse cenário altamente improvável. O fato de que o acelerador gerará as colisões de partículas mais energéticas já testemunhadas na Terra, juntamente com preocupações com a radiação, são razões a mais para preocupação. O grande colisor de hadrons está a aproximadamente 100 metros abaixo da superfície e possui uma extensa blindagem, de acordo com o CERN, portanto, é completamente seguro de usar. Diante disso, ninguém deve estar presente no subsolo enquanto os experimentos estiverem em andamento. Em relação à possibilidade de colisões, os especialistas observam que as colisões de raios cósmicos de alta energia ocorrem naturalmente com frequência. O grande colisor de hadrons permitirá a colisão controlada de tais partículas. Em última análise, parece que o CERN tem tudo sob controle. A única distinção é o rigoroso controle e observação das condições laboratoriais. De todo modo, o que acontece nesse laboratório pode afetar bastante a gente aqui na Terra. Mas o resto do universo provavelmente vai seguir em frente, se expandindo, sem se importar muito com o que fazemos no nosso planeta. Ele será capaz de aumentar nossa compreensão do cosmos? É provável que tenhamos mais perguntas do que respostas a partir dos dados que coletamos. Podemos deduzir com segurança que as respostas para ambas as perguntas são sim, se os testes anteriores forem alguma indicação.
Obrigado por assistir a mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like e se inscrever. Compartilhe também a sua opinião sobre o assunto nos comentários. Adoraríamos ouvir você.